Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jagadguru Śrīla Prabhupada Ki Jai Nitai Gaura Premanande Haribo Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Bom dia, Hare Krishna. Vamos dar início à leitura do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 3, intitulado Conversas entre o Sr. Shiva e Sati, esposa do Sr. Shiva e filha de Daksha. Eu vou ler os versos 13 ao 15, sendo que 13 e 14 não contém significados Bhaktivedanta do nosso Jagadguru. Já no 15 haverá um significado expressivo. Então fiquem conectados para a gente ir nesse estudo aqui filosófico, tá bom? Hare Krishna. Paulinho, Hare Krishna, bom dia. Também o Sérgio Azevedo, já são os primeiros a estarem se conectando aqui com a ISKCON Rio de Janeiro. Esperando a turma aqui também do Instagram. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. Espero que a gente possa ter uma boa audiência. E claro, as lives sempre ficam gravadas, né, alocadas no próprio canal do Instagram, no canal do Facebook. Né? O Facebook ainda é o canal principal, mas elas ficam alocadas no Facebook, majoritariamente. Alguns devotos transmitem pelo Instagram, fica ali no Instagram também, mas também tem uma transferência de todas essas lives para o YouTube, que é ISKCON Rio Bhakti Center, é o canal do YouTube. Então, estou falando isso por quê? Porque quem não estiver aqui conectado agora ao vivo, pode assistir depois, o que é bastante comum. A gente vê que as lives elas recebem muitas visualizações depois de terem sido apresentadas ali, né, ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista,
deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Narayana é um dos nomes de Krishna, que preside os Vaikuntha Lokas, os mundos espirituais, não Goloka Vrindavana, né? Reverências também o ser humano supremo, né? A mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador de todo esse conhecimento, tá bom? Então, verso 13, vou começar aqui a leitura. Katan sutaya pitrigeha kautukam nishamya deha suravarya nengate anahuta api abyanti sauridam Bhartur Gurur Deha Kritas Chaketanam. Katam, como? Vamos lá, né? Tradução palavra por palavra, tá bom? Katam, como? Sutayaha, de uma filha. Pitri Geha Kautukam, o festival na casa de seu pai. Nishamya, ouvindo. Dehaha, o corpo. Sura, Varya, ó melhor dos semideuses. Nanam, Ingate, perturbado. Anahutaha, sem ser chamada. Api, mesmo. Abyanti, vai. Sauridam, um amigo. Bhartuhu, do esposo. Guroho, do mestre espiritual. Deha Kritaha, do pai. Cha e Ketaram, a casa. Vamos à tradução. Como eu disse, não tem significado. Já Srila Prabhupada, né? Tradução dada por Srila Prabhupada. Bem-vindo, Luiz Rocha. Ó melhor dos semideuses, como pode o corpo de uma filha permanecer imperturbado quando ela ouve que algum evento festivo está ocorrendo na casa de seu pai? Mesmo que estejas considerando que eu não fui convidada, não há mal algum se alguém vai à casa de um amigo, esposo, mestre espiritual ou pai sem ser convidado. Quem está acompanhando aqui essas leituras diárias está sabendo do que está se passando. Nós tivemos o advento em que o Daksha organizou um grande cerimonial para a realização de um yajna, de um sacrifício védico, aonde se encontravam assim personalidades de toda envolvidas na administração cósmica, né? Agentes cósmicos, agentes administradores cósmicos, o Senhor Brahma, Shiva, yogis, enfim, um evento assim, reunindo as maiores personalidades do mundo material. E aí, Daksha, quando ele adentrou no recinto, ele era assim, muito poderoso, né? Realizador de yajna, um Prajapati também, filho do Senhor Brahma, incumbido de popular o mundo, né? O universo material. E ele tinha um brilho corpóreo assim, exuberante. Quando ele entrou na audiência, ele iluminou todo aquele ambiente. Todos ficaram impactados com a presença dele, prestaram reverências. Menos o Senhor Brahma, que era o seu próprio pai, com o que ele não se incomodou. E também o Senhor Shiva, que não lhe reverenciou. Sendo que ele tinha dado, a pedido do Senhor Brahma, o seu próprio pai, a sua filha, Sati, em casamento para o Senhor Shiva. Então, ao observar aquela negligência, o que ele considerou como uma negligência do Senhor Shiva, ele ficou muito irado. Ele ficou assim, movido pelo seu ego falso, né, pelo falso prestígio, e começou a blasfemar o Senhor Shiva. Muito bem.
Esse é o contexto que levou então a chegarmos até aqui, quando o seu pai está realizando um Yagya também, um grande evento na sua residência, e a sua filha Sati tem conhecimento disso e fica ali muito desejosa, né, de participar também desse evento. Então o que ela está falando aqui? Ela está se dirigindo, é a própria Sati que está falando. Ela começa a falar aqui a partir do verso 8, né? Fala, Sati disse, meu querido Sr. Shiva, teu sogro vai agora executar grandes sacrifícios, e todos os semideuses, tendo sido convidados por ele, estão indo para lá. Se desejares, podemos ir também. Ou seja, é natural, né, querer vida social. A mulher, ela tem essa... Na verdade, todos nós temos necessidade de vida social, não é verdade? Faz parte da natureza da alma, né? E por se tratar de um evento na casa do seu próprio pai, então ela ficou muito desejosa de ir também. Ela continuou, acho que todas as minhas irmãs devem ter ido a esta grande cerimônia de sacrifício, juntamente com seus esposos, só para ver seus parentes. Eu também desejo enfeitar-me com os adornos que meu pai me deu e ir lá contigo para participar daquela assembleia. Então Sati aqui tentando convencer, sabendo que o Sr. Shiva já estava assim meio desconfortável com a atitude do seu pai, que o blasfemou em público, né? Mas ainda assim ela falou, poxa, vamos lá, né? É na casa do meu pai. E aí depois ela fala, minhas irmãs, as irmãs de minha mãe, e seus esposos e outros parentes afetuosos devem estar reunidos ali. Portanto, se eu for, poderei vê-los e poderei ver as bandeiras tremulantes, enquanto os grandes sábios executarem o sacrifício. Por esses motivos, meu querido esposo, é que estou muito ansiosa para ir. Aí ele fala, este cosmo manifesto, ainda Sati falando, é uma criação maravilhosa da interação dos três modos materiais ou da energia externa do Senhor Supremo. O mundo material é uma energia, a energia externa de Krishna, de Deus, e é uma energia inferior, né? Tanto assim que a criação desse mundo é transitória e temporária, inferior naturalmente do que o plano do absoluto, que é eterno, né? Então, ela fala, né? Esta verdade é plenamente de teu conhecimento, todavia eu não passo de uma pobre mulher, e como sabes, não sou versada na verdade, portanto, desejo ver minha terra natal uma vez mais. Quer dizer, aqui Sati usando de todos os seus argumentos para poder convencer seu esposo a levá-la, né, a essa assembleia na casa de seu pai. E ela continua, nunca nascido, pessoa de pescoço azul, não somente meus parentes, mas também outras mulheres, vestidas com boas roupas, enfeitadas com adornos, estão indo lá com seus esposos e amigos. Vê só como suas esquadrilhas de aeroplanos brancos tornaram todo o céu muito belo. Os aeroplanos são as aeronaves, né, que os habitantes dos planetas celestiais, de planetas superiores, eles utilizam e se transportam, né, através do uso dessa parafernália. Tá? E aí, finalmente, ela vai falar o que foi lido aqui, que é o primeiro verso de hoje, né? Melhor dos semideuses, como pode o corpo de uma filha permanecer imperturbado quando ela ouve que algum evento festivo está ocorrendo na casa de seu pai? Mesmo que estejas considerando que eu não fui convidada, não há mal algum se alguém vai à casa de um amigo, esposo, mestre espiritual ou pai sem ser convidada. Aí aqui ela coloca essa questão, né? E eventualmente ela não tendo sido convidada, mas ainda assim é na casa do pai dela. Então não tem problema em ir lá. Vamos para o verso 14, tá?
Tanme prasidedam amartya vanchitam kartum bhavam karuniko batarhati. Tvayatmanorideham adabra chakshusha nirupita manugrihanna yachitaha. Tat, portanto, comigo, Prashida, por favor, ser bondoso. Idam, este amartya, ó Senhor imortal. Vanchitam, desejo. Kartum, fazer. Bhavam, Vossa Senhoria. Karunikaha, bondoso. Bata, ó Senhor. Ó Senhor. Arhati, é capaz. Tvaya, por ti. Atmanaha, de teu próprio corpo. Arde, na metade. Aham, eu. Adabra, chakshusha, tendo todo o conhecimento. Nirupita, estou situada. Ma, para mim. Anugrihanam, por favor, demonstra bondade. Yatitaha, pedido. Tradução, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Ó imortal Shiva, por favor, sê bondoso comigo e satisfaze meu desejo. Tu me aceitaste como metade de teu corpo, portanto, por favor, sê bondoso comigo e aceita meu pedido. Então aqui, Sati está, assim, continua, né, se dirigindo ao Senhor Shiva. Deixa eu dar as boas-vindas aqui à turma do nosso Instagram, Aditibi, também Bhakti Center, ISKCON, MTY, Adailton, a Dani Gêmeas, Hare Krishna, bom dia também, sejam todos bem-vindos. Olá, Dani, bom dia também para você. E aqui o Luiz Rocha, eu já falei, Bhaktinval e também Madana Mohana Dassa, o Márcio Claro. Temos aí já um contingentezinho de pessoas acompanhando então essa live de hoje. Então vamos em frente. Como eu dizia, aqui Sati usando de todos os argumentos que ela podia encontrar para tentar convencer o seu esposo, o Sr. Shiva, a levá-la, né, a esse evento organizado por seu pai. E aqui ela fala, tu me aceitaste como metade de teu corpo. É aquela coisa da minha cara metade, né? A esposa, ou esposo, enfim. Para as mulheres, o esposo, e para os maridos, as suas esposas, não é isso? É a sua cara metade, não é isso? Estabelece ali um núcleo familiar, um elo, é uma aliança na qual eles se complementam, né? Isso já foi bastante debatido, inclusive, em versos anteriores, sobre a corporificação da alma em formas femininas ou formas masculinas e como que elas podem criar um ambiente perfeito, em harmonia, cada um usando suas potencialidades natas, não só de almas, essas supernatas, né, que são, de fato, aquelas que nos emolduram verdadeiramente e de forma eterna, porque somos almas eternas, né? Mas também aquelas que são decorrentes da natureza, do nascimento, né? Motivadas por guna e karma. Os modos da natureza, os gunas, né? Influências que a gente traz, né? E karma, né? Ações pregressas que vão determinar um nascimento nosso numa determinada condição, onde a gente vai apresentar também o que se chamam de aqueles registros na mente e tendências, né? Vasanas, nossas tendências, e samskaras, são ali registros de expectativas que nós cultivamos já em vidas passadas e que traremos para uma próxima vida, né? Então, tudo isso vai determinar já ali potencialidades natas da alma corporificada, e é isso que cria, né, a perfeição da união, a amalgamento de uma alma no corpo masculino, de uma alma no corpo feminino, para criar um ambiente satisfatório, né? Aí alguém pode falar, poxa, mas nós vemos tantos distúrbios em relacionamentos humanos, né? Porque todos estão destituídos do conhecimento do eu, né? Então é impossível
se amar alguém se nós nem nos amamos? E para nos amarmos, nós temos que nos conhecer verdadeiramente. Sem nos conhecermos verdadeiramente, como é que eu vou saber o que é melhor para mim mesmo? E conhecer a nós verdadeiramente significa entender a nossa verdadeira plataforma espiritual, Brahma-Bhuta Prasanatma, né? E, consequentemente, estar numa plataforma de contentamento, né? De autorrealização, uma plataforma de bem-aventurança, sabe? Então, essa é a maneira através da qual o autoconhecimento, não é isso? Que permite o autoaperfeiçoamento. Oi, rapaz. Ele vai, assim, nutrir o caminho, né, a jornada de cada um individualmente, capacitá-lo, consequentemente, a desenvolver amor pelo outro, né? Agora, se a gente nem sabe quem a gente é exatamente, vivemos com base numa equivocada perspectiva mundana, de vida biológica, identificado com o corpo, com a propaganda do mundo material, empurrando o goela abaixo de todo mundo, que não, temos que ser felizes, mediante uma gama de prazeres sensoriais que nós vamos desfrutar nesse mundo. A pessoa já está equivocada de natureza, entendeu? Então, como é que ela vai... Todo mundo se explora, na verdade, né? Vivendo com base nessa perspectiva equivocada. Está todo mundo explorando, querendo fazer com que o outro, de alguma maneira, supra assim, expectativas suas, mas dentro do viés da gratificação sensorial, né? E não do enobrecimento da alma, do crescimento da alma, sabe? De uma união em que ambos se conhecem como almas, vivem dentro de uma perspectiva mais elevada, edificante de vida e, consequentemente, constroem um porto seguro, né, para este fim. Então, é completamente diferente a situação, né? Então, that's it, my friends. Vamos ao verso 15, que vai ter um significado de Srila Prabhupada. Rishir Uvacha. Aí quem está falando aqui já não é mais Sati. Rishir é o sábio, né? Uvacha falou. E quem é que vai falar? Maitreya. Então, Rishir Uvacha. Evangiritra Priyaya Bibasitaha Pratyabhyadatta Prahasan Suriti Priyaha Samsmarito Marmabida Kuvagishum Yan Ahako Vishwasrijan Samakshata. Tradução palavra por palavra, Rishi Uvacha. O grande sábio Maitreya disse, Evan assim, Giritraha, Senhor Shiva, Priyaya, por sua querida esposa, Abhibhasitaha, sendo interpelado por Pratyabhyadatta, respondeu Prahasan, enquanto sorria, Surit Priyaha, querido aos parentes, Samsmaritaha, lembrando-se, Marmabidaha, cruéis, Kuvak e Shum, palavras maliciosas, Yan, as quais, entre parênteses, palavras, ou seja, as palavras, né, maliciosas, as quais, né, aí, Aha disse, Kaha, que, entre parênteses, Daksha, Vishwasrijan, dos criadores da manifestação universal, Samakshataha, na presença. Vamos à tradução e depois o significado dados por sua divina graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Pessoal, se liguem aí em trazerem suas percepções, tá? Vamos interagir aqui, por favor. Fala, Dailton, Hare Krishna. Tragam suas percepções sobre o que está sendo lido aqui, né? Com base nos significados Bhaktivedanta de Prabhupada. Eu estou aqui tentando, como facilitador, apresentar minhas percepções, mas elas sempre se acrescentam e muito através do que vocês trazem. Então, por favor, vamos lá. Então, a tradução, o grande sábio Maitreya disse, o Senhor Shiva, o libertador da colina Kailasha, tendo sido assim interpelado por sua querida esposa, respondeu sorridente,
embora ao mesmo tempo se lembrasse das palavras maliciosas e cruéis proferidas por Daksha diante dos mantenedores dos afazeres universais. Lembram-se que no início eu falei um grande evento organizado por Daksha, com a presença dos mantenedores dos afazeres universais, ou seja, semideuses, assim, yogis, todas as pessoas que auxiliam na condução, né, na manutenção desse mundo material, são agentes do Senhor Vishnu, né, que controla o modo da bondade e que tem como atribuição exatamente a manutenção de tudo que acontece nesse mundo, né, de todos os fenômenos que acontecem no mundo material. Então, e ali, indignado, Daksha, indignado pelo fato de não ter sido reverenciado por seu genro, Sr. Shiva, né? Porque ele deu Sati, sua filha, em casamento a Shiva, ficou irado e blasfemou Shiva. Então, esse é, ratificando aqui, né? Alguém que chegou um pouco depois, fica aí esse spoiler, né, do que está acontecendo. Beleza? Então, vamos ao significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Quando o Sr. Shiva ouviu de sua esposa sobre Daksha, o efeito psicológico foi que ele imediatamente se lembrou das fortes palavras faladas contra ele na Assembleia dos Mantenedores do Universo. E lembrando-se daquelas palavras, ele ficou pesaroso em seu coração, embora para agradar sua esposa, ele tivesse sorrido. Não é aquela coisa da cara de paisagem, né, que a pessoa faz diante de uma situação não agradável, mas que ele faz uma cara de paisagem, mas internamente está com aquele desconforto. Então o Sr. Shiva, que é muito autocontrolado, embora tivesse sentido ali no âmago do seu coração os efeitos das palavras nocivas proferidas por Daksha, mas aí ele está tranquilo, né? Sorriu para sua esposa, demonstrou ali uma benevolência, uma tranquilidade, mas internamente ele estava sim tocado pelas palavras maliciosas do seu sogro, Daksha. No Bhagavad Gita se diz que uma pessoa liberada está sempre em equilíbrio mental, tanto na aflição quanto na felicidade deste mundo material. Portanto, pode-se agora levantar a questão sobre a causa de uma personalidade liberada como o Sr. Shiva estar tão infeliz devido às palavras de Daksha. A resposta é dada por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. O Sr. Shiva é Atmarama. Vocês sabem o que quer dizer Atmarama, né? Autossatisfeito. Ou seja, aquele que está feliz dentro de si mesmo, autorrealizado dentro de si mesmo. Eu não gosto de usar a palavra feliz, porque ser feliz nesse mundo, você tem o outro viés, o outro lado da moeda, que é a infelicidade, o sofrimento, né? Então, na verdade, essa plataforma Atmarama é uma plataforma de bem-aventurança. Está acima dos conceitos de felicidade, de prazer, entendeu? Então, o Sr. Shiva é Atmarama, ou seja, está situado em autorrealização plena, mas como ele é a encarnação encarregada do modo material da ignorância, Tamoguna, às vezes ele é afetado pelo prazer e pela dor do mundo material. Que Prabhupada contextualizou exatamente o que eu quis dizer, né? Que, embora ele esteja numa plataforma mais elevada de autorrealização, de bem-aventurança, mas ainda assim ele às vezes varia, né, numas sensações de prazer e dor materiais, né? A diferença entre o prazer e a dor deste mundo material e o prazer e a dor do mundo espiritual está em que no mundo espiritual o efeito é qualitativamente absoluto. Portanto, pode ser que alguém se sinta triste no mundo absoluto, mas a manifestação de suposta dor é sempre plena de bem-aventurança. Depois vamos explicar um pouquinho isso, né? Por exemplo, certa vez o Sr. Krishna, em sua infância, foi castigado por sua mãe Yashoda. E o Sr. Krishna, bebezinho, né, chorou.
Contudo, embora ele derramasse lágrimas de seus olhos, isto não deve ser considerado uma reação do modo da ignorância, pois o incidente foi pleno de prazer transcendental. Quando Krishna fazia travessuras de muitas maneiras, às vezes parecia que ele causava aflição às gopis, mas, na verdade, esses relacionamentos eram plenos de bem-aventurança transcendental. Esta é a diferença entre os mundos material e espiritual, né? O mundo espiritual mesmo, a suposta dor é bem-aventurança, é prazer, né? Tanto é que nós temos a maior demonstração de amor, a maior intensidade de amor se revela não quando se está diante do objeto amado, mas sim em separação dele. E isso é chamado, tem um termo técnico chamado Vipralamba Seva, amor em separação, muito experimentado pelas gopis e assim exemplificado no grau máximo por Srimati Radharani, quando ela fica separada de Krishna. Então ela manifesta aquela dor, aquele sofrimento, mas que são absolutamente transcendentais, entendeu? Plenos de bem-aventurança, diferentemente da dor do mundo material, que está movida pelo modo da ignorância. A pessoa está identificada com questões mundanas, materiais, com a sua identidade. Como Daksha, por exemplo, ficou muito irado, por quê? Porque estava identificado com a condição dele transitória e temporária como um grande Prajapati, um grande realizador de jagyas, de sacrifícios, né, de sacro-ofícios, de deveres sagrados. Então, identificado com aquele posto, aquela posição, então ele sofria, né, sofreu devido a não ter sido devidamente reverenciado pelo seu genro. Então isso daí aí promove dor, sofrimento materiais, porque está atrelada à condição mundana da pessoa. Agora, quando isso se revela no plano espiritual, no plano do absoluto, na relação direta com Deus, então mesmo aquela dor aparente, aquele sofrimento da alma, na verdade ela é uma grande intensidade de espiritualidade que está ali jorrando e se revelando. Então são situações completamente diferentes. É isso aqui que Srila Prabhupada está explicando. Então, o mundo espiritual, onde tudo é puro, está pervertidamente refletido neste mundo material. Uma vez que tudo no mundo espiritual é absoluto, nas variedades espirituais de aparentes prazer e dor, não se percebe outra coisa que não seja eterna bem-aventurança. Ao passo que no mundo material, por tudo estar contaminado pelos modos da natureza material, há sentimentos de prazer e dor. Portanto, embora o Sr. Shiva fosse uma pessoa plenamente autorrealizada, por estar encarregado do mundo material da ignorância, do modo material da ignorância, ele sentiu-se pesaroso. Srila Prabhupada aqui, Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtan Staptan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadad Mahyam Dadati Shwapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Vamos lá então, os versos 13, 14 e 15. Vou ler aqui as traduções, tá? Ó melhor dos semideuses, como pode o corpo de uma filha permanecer imperturbado quando ela ouve que algum evento festivo está ocorrendo na casa de seu pai? Mesmo que estejas considerando que eu não fui convidada, não há mal algum se alguém vai à casa de um amigo, esposo, mestre espiritual ou pai sem ser convidado. Ó imortal Shiva, por favor, sê bondoso comigo e satisfaze meu desejo. Tu me aceitaste como metade de teu corpo, portanto, por favor, sê bondoso comigo
e aceita meu pedido. E finalmente o verso 15. Rishir uvacha evangiritra priyayabi bashita pratyabhya datta prahasansuriti priyaha samsmarito marmabida kuvagishum yanaka kovishan srijan sabakshata. O grande sábio Maitreya disse: o Senhor Shiva, o libertador da colina Kailasha, tendo sido assim interpelado por sua querida esposa, respondeu sorridente, embora ao mesmo tempo se lembrasse das palavras maliciosas e cruéis proferidas por Daksha diante dos mantenedores dos afazeres universais. O Sr. Shiva não é uma personalidade comum, né? O Sr. Shiva, ele é uma Rudra Tattva, ou seja, ele não é uma Diva Tattva, como nós que somos almas ordinárias, né? Conhecidos também como Tatastha Shaktis. Somos almas marginais, né? Que podemos estar, energias marginais, melhor dizendo, que podem ficar encobertas pela influência do plano do absoluto, da espiritualidade, ou sermos atraídos por Mahamaya, pelo mundo material, e então adentrarmos na plataforma de existência material e ficarmos nessa condição, condicionados como Nitya Badas, almas eternamente condicionadas, entendeu? Ou seja, com a tendência de ficar presa nesse mundo material, experimentando prazer e dor, nascimento e morte, saúde e doença, e aí por aí vai, né? Todas as dualidades da existência material. Até que se possa ter um despertar, né? Mas o Sr. Shiva, ele não é desta categoria Tatastha Shakti. Ele é uma Rudra Shakti. Ele não é também uma Vishnu Tattva. Vishnu Tattva significa, são aquelas manifestações primárias, expansões plenárias primárias de Vishnu, tá? Que vão, enfim, promover, né, a estrutura para a criação de tudo, tá? Então, o Sr. Shiva, ele é diferente, tá? E ele é eterno, tá? Inclusive habita, ele se revela no local do mundo espiritual, né? Ele é conhecido como Sadashiva, tá? Essa manifestação eterna dele, que existe além do mundo material e vive numa região conhecida como Shivaloka, também chamada de Mahadeva Dhamma. Dhamma significa um local sagrado e Mahadeva, o maior dos devotos, tá? Shiva é conhecido como o maior dos Vaishnavas, tá? Ele tem essa denominação, né? Essa adjetivação. Isso é bem explicado no Brahma Samhita, tá, gente? Mas então, por isso Shiva tem uma diferenciação em relação a nós, almas ordinárias, Tatastha Shakti. Ele, como Rudra Tattva, né? Ele é diferenciado. Inclusive também ele é criado, tá? Como uma, digamos assim, uma expansão especial do Sr. Vishnu, exatamente para interagir com a natureza material, tá? Para fecundá-la, inclusive. Tanto assim que existe aquela Shiva Linga, que é o símbolo de um falo num ambiente assim que lembra uma vagina, o que remete à ideia da procriação, né? E sim, também lá no Brahma Samhita, que são orações do Sr. Brahma dirigidas ao Sr. Vishnu, tá? Ali existe uma comparação de Shiva com o próprio Krishna, né? Tanto assim que o Sr. Shiva, ele tem 84% das qualidades de Vishnu. Olha que interessante, né? Então é um ser muito poderoso, tá? É um ser Shiva, o Sr. Shiva é muito poderoso, tá?
E aí faz uma comparação de que Vishnu, ele é o leite puro e Shiva é o iogurte. O leite, quando ele é assim azedado, né, ele se transforma no iogurte. Isso faz uma correlação também exatamente com o que Prabhupada mencionou aqui no seu significado, que tudo que existe no mundo espiritual acontece de maneira pervertida no mundo material, né? Não foi isso que ele falou? Né? O mundo espiritual, onde tudo é puro, está pervertidamente refletido neste mundo material. Então, olha só, o Senhor Vishnu é puro, ele é a própria suprema personalidade de Deus, o leite. E aí, perversão do leite vira iogurte. O Senhor Shiva para atuar no mundo material, né? Faz uma correlação com essa ideia, né? Exatamente, de transformação e adequação para a existência material, que é azedada, digamos assim, né? Tá, o mundo material é o leite azedado, né? Mas enfim, então esse é o Senhor Shiva, né? E tanto assim, e Prabhupada menciona aqui que ele é autorrealizado, ele é muito ponderado. Shiva é considerado também, ele tem uma denominação que o chama de Ashutosh, que é aquele que se satisfaz facilmente. Qualquer pessoa que o adore, que verta, né, empreenda orações ao Senhor Shiva, o Senhor Shiva fica logo tocado por isso, né? Então ele tem muito autocontrole, mas ele não é uma Vishnu Tattva. Ele não é assim 100%, né, dotado de potencialidades que o capacitem a ficar realmente completamente inabalável. Tanto assim que ele, na sequência aqui dos versos, inclusive, quando ele toma conhecimento de que sua filha Sati tirou a sua própria vida, em razão de toda essa frustração por esse episódio no qual criou-se essa desarmonia do seu pai Daksha com o próprio Sr. Shiva, o seu esposo, aí o Sr. Shiva, quando toma conhecimento disso, ele se manteve ali, manteve a linha até um determinado momento. Quando ele sabe que Sati tirou a própria vida, ele arranca um fio de cabelo da sua cabeça e joga ao chão, e aí dali surge um grande demônio. Virabhadra, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano é Virabhadra, tá? Então, ou seja, o Sr. Shiva, embora, então, nesse episódio em que Sati está solicitando a ele, por favor, poxa, vamos lá na festa na casa do meu pai. Eu sei que está tendo esse imbróglio aí entre vocês, mas, poxa, você é o meu esposo, é a minha cara à metade, e a casa do meu pai eu posso ir lá a hora que eu quiser, não precisa ter um convite especial. E você é meu esposo, então vamos lá comigo, me acompanhe. Só que o Sr. Shiva estava ali naquele, internamente, com o ego falso também, o ego ferido, né, em razão de ter sido ofendido por palavras maliciosas, nocivas, desferidas por seu sogro. Então, está se falando aqui exatamente sobre isso no significado de Srila Prabhupada, né? E é interessante que no significado Prabhupada coloca uma questão que eu acho muito iluminante e que é um vetor na verdade é um divisor de águas para se compreender a diferença do que é verdadeira felicidade, se é que podemos dizer isso, né? O que é a bem-aventurança, melhor dizendo, né? Que é diferente da felicidade. Felicidade, ela sempre tem o lado antagônico, que é a infelicidade. Essa é a característica do mundo material. O mundo material se caracteriza por ser um local de dualidades. Você vive no mundo material, então você está fadado a lidar com as dualidades da saúde, da doença, do quente, do frio, né? Verão, inverno, doce, amargo, dia, noite, prazer, dor, felicidade, sofrimento. É a característica do mundo material. Então, na verdade, um transcendentalista, ele não está buscando ser feliz. Ele está buscando desenvolver capacitações que possibilitem
ele viver nesse mundo e lidar com essa dualidade desse mundo de maneira sóbria, lúcida, sem se afetar. Manter-se ali sóbrio, sensato, com as situações que se descortinam ao longo da sua jornada de vida. Isso vai ser possível mediante o quê? Cultivo do autoconhecimento. Compreensão de que nós somos a causa de tudo que vai ocorrer nas nossas vidas. Nós mesmos é que plantamos o nosso destino através das nossas condutas e dos nossos atos. Então, portanto, com essa visão iluminada de que tudo que acontece na minha vida eu mereço, a pessoa já se vacina para lidar com qualquer tipo de, seja benesses da vida, mantendo-se também sem ficar eufórico, demasiadamente eufórico, e também os reveses, sem se deprimir com as situações adversas da vida. Por quê? Porque ele sabe, tudo isso eu mereço e tudo isso é fruto do que eu pratiquei em situações pregressas, até vidas pregressas. Então o conhecimento, por isso o conhecimento é adjetivado como a luz que ilumina, a luz do conhecimento. Por quê? Porque ele traz lucidez, a gente enxerga as coisas como elas são. E, portanto, quando a gente está numa jornada espiritual e nutridos pela informação espiritual, uma adversidade que venha para a nossa vida, a gente, claro, não é que você não vai sentir, mas você está tranquilo, você mantém-se. Gabriel Sanches trazendo aqui uma importante informação que hoje é Ekadashi, tá? Então, dia de aqueles que fazem o voto de Ekadashi não ingerir leguminosas, cereais, grãos em geral, né? Obrigado, tá? Mas voltando aqui então, e essa condição do devoto, esse que está nessa jornada espiritual, ela é uma condição em que ele não vai experimentar felicidade. O que ele experimenta no âmago do seu ser é bem-aventurança. O revés surge, mas ele está ali, mantém-se bem-aventurado. Porque ele sabe que as coisas que estão acontecendo na sua vida, ou na vida de outrem, porque às vezes também a gente se deprime com as situações que ocorrem no nosso entorno, né? Coitadinha daquela situação, aquela pessoa está passando por esse sofrimento. A gente está tão identificado com a questão mundana que a gente sofre também pela situação alheia. Isso é nobre, mas desde que a gente não vá também entrar num processo depressivo, entendeu? A gente tem que se manter forte. Isso só é possível quando a gente lidar com a verdade, quando a gente está sendo nutrido pela verdade, pelo conhecimento do absoluto, entendeu? Se não for assim, a gente vai estar fadado a estar identificado com as situações transitórias, mundanas, e aí isso nos abate, isso nos oprime, entendeu? Então o devoto, ele desenvolve uma capacitação que ele tem um brilho interno, essa condição Atmarama, e consequentemente ele não se afeta. Ele fica sempre bem-aventurado, porque ele sabe que tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus e com aquilo que nós merecemos. Ponto, é isso, né? Então essa eu acho que é o principal, assim, o principal legado que fica desse passatempo aqui e desse significado Bhaktivedanta de Srila Prabhupada. Perfeito? Então, temos que entender isso, né? Que, inclusive, Prabhupada aqui, ele tece seus comentários explicando exatamente isso, que no mundo espiritual também existe um sofrimento, entre aspas, tá? Mas todo esse sofrimento é sempre motivado por uma causa espiritual e não está atrelado, até porque lá as almas estão vivendo com a sua swarupa, né, na sua forma real espiritual. Todos têm uma forma,
uma swarupa, e consequentemente agem dentro da dinâmica que é a dinâmica de Deus, de Krishna. E todo mundo está completamente sendo alimentado pelo fogo do prazer transcendental da vida devocional, da vida entregue a Deus, tal qual as mechas de uma fogueira que ficam próximas ao centro da fogueira, que preservam calor e luz em abundância. Por quê? Porque elas estão sendo alimentadas pelo centro da fogueira, ao passo que aquelas que se distanciam do centro da fogueira, gradualmente, quanto mais elas se distanciam, mais elas vão perdendo calor e vão perdendo luz, porque estão se afastando do centro da fogueira. Então, o mundo espiritual, ele é alimentado pelo serviço devocional, que é o fogo do prazer transcendental, né? E as almas que estão ali estão todas imbuídas do espírito do serviço devocional amoroso a Deus, e consequentemente estão plenamente assim, iluminadas mesmo, né? E bem-aventuradas. Agora, se distanciou, e aí o mundo material está aí, né? O mundo material é o distanciamento da alma, né, de Deus, e consequentemente, embora sejamos também mechinhas de fogo, chamas, a gente perde. Vai lá, filha, no culto. Beijo. Tá. Hoje é Cadas. Tem pão de queijo já, né? Ótimo. Vai com Deus. Então é isso, gente. Então, as almas, a característica da alma que está no mundo material é exatamente de uma parte integrante de Krishna, mas que se distanciou. E estamos aqui distantes do fogo do serviço devocional a Deus. E aí sim, como o Prabhupada aqui explicou no seu significado, por conta disso, se você puder comprar essas pilhas aí. Porque as pessoas estão... quem está no mundo espiritual, mesmo a sensação da separação de Krishna, momentânea, temporária, ela promove, não é um sofrimento, uma dor como do mundo material. Ela promove, na verdade, uma sensação do amor em separação, que eu mencionei, Vipralamba Seva, na qual o amor por Deus se intensifica, né? E se preenche quando Deus novamente está presente, quando Krishna novamente se faz presente. Então, na verdade, é outra plataforma de existência, né? Então, acho que é por aí, né? Suzy Nogueira, chefe Dinesh Balakrishnan, também Siddhartha Tamal, Reman Fredini, todos sejam bem-vindos, tá bom, pessoal aqui do Instagram? E é isso, gente. E aqui no nosso Facebook, parece que não entrou mais ninguém e não temos nenhum comentário de vocês. Isso não é legal. É bom quando vocês comentam, porque isso agrega muito a leitura que é feita aqui pelos facilitadores, né? Aqui nos canais da ISKCON Rio de Janeiro, tá? Aqui o Gabriel Sanches Herrero, confirmado, Ratha Yatra no Rio de Janeiro, domingo 2 de agosto. Sim, confirmado. Perfeito, Gabriel. Ficam todos convidados para a realização do Ratha Yatra, que é um grande festival anual. Salvo engano, o 33º Ratha Yatra, não é isso? Que estaremos realizando ininterruptamente. Então, as deidades Jagannatha, Baladeva e Subhadra, Jagannatha está aqui, ó, atrás de mim, nessa flâmula, estarão num cortejo, né, num carro, num rata, né, carro, o Ratha Yatra é isso, né, o desfile de carros com as deidades Jagannatha, Baladeva e Subhadra, tá bom? Grande festival. Beleza, gente? Então, acho que ficamos por aqui, foi muito bom estar com vocês. Não temos nenhum comentário. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana, em consciência de Krishna e com bem-aventurança no coração, mas claro, mediante as práticas devocionais, porque senão não é possível. Sem o cultivo do conhecimento, não tem como
a gente manter-se, né, lúcido, né, iluminado. O Gabriel pergunta aqui se tem alguma sugestão de acomodação. Então eu sugiro, Gabriel, que você faça contato com o templo, tá? O templo da ISKCON aqui no Rio de Janeiro, para ver quanto a essa disponibilização de acomodação para os devotos em geral. Tá bem? Hare Krishna, Hare Rama, Shila Prabhupada, Ki Jai!